Segundo uma pesquisa americana, o número de usuários de apenas um celular chegou a 5 bilhões no mundo em 2017. O documento prevê que o número atinja 5,9 bilhões em 2025, o que será correspondente a 71% da população mundial na época. O aparelho hoje facilita muitas coisas. Mas afinal, para qual fim você utiliza o celular? Basicamente tudo. E-mails, contatos, WhatsApp, rede social, tudo. O telefone hoje é essencial para o trabalho, né? Então eu uso muito o telefone para trabalhar mesmo, rede social, né? Igual eu sou comerciante, né? Rede social, pesquisa, internet. Vai para o WhatsApp para conectar com a internet, tipo, mexer no Safari lá do iPhone. Quando deitamos para dormir, ficamos em um ambiente como esse, totalmente escuro. Por um descuido, o telefone vibra. Nós pegamos, checamos a notificação e a partir de então ficamos horas e horas com o aparelho celular na mão. Essa luz azul do aparelho pode acabar trazendo muitos prejuízos para a saúde, como por exemplo, o aumento do nível de irritabilidade. A exposição prolongada à luz azul, que é o tipo de iluminação que as telas dos celulares produzem, telas em geral, telas luminosas, pode gerar prejuízos significativos no seu sono, na sua capacidade de concentração, na sua capacidade de memória, na sua capacidade de raciocínio. A luminosidade, a luz azul do aparelho, inibe a produção de melatonina no cérebro. E é a melatonina que faz com que você relaxe para dormir. Se você não relaxa quando você está dormindo, você até dorme. Só porque você não dormiu ali de maneira realmente eficaz, você não descansou bastante, você não desligou o bastante para que no próximo dia você acorde disposto, você acorde energizado o suficiente. Aí o que acontece? Você acorda com a disposição menor, com a capacidade de concentração menor, com a capacidade de memória menor, às vezes menos paciente, com uma irritabilidade, um nível de ansiedade maior, e isso começa a gerar prejuízo no seu rendimento. O problema é que a pessoa só percebe a situação como mais grave ou menos grave tardiamente. E com isso, doenças como depressão podem ser desenvolvidas. Começa a surgir ali sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, a pessoa começa a se cobrar, começa a se sentir improdutiva, começa a se sentir menos capaz. Estou falando aqui de alguns casos um pouco mais extremos. E não é por acaso, exatamente por essas razões, que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos está associado a maiores índices de depressão e transtornos de ansiedade. O ideal é estar atento ao uso do celular. Medidas simples, como restringir o tempo do uso do aparelho, pode ajudar a você ter uma vida saudável. O primeiro passo é ficar consciente da quantidade de tempo que você está ficando no aparelho telefônico. O que eu observo aqui na clínica e com as pessoas que eu converso é que as pessoas raramente têm essa consciência. Você pergunta, não, eu uso só um pouquinho, só dou uma olhadinha no WhatsApp, só dou uma olhadinha no Instagram. Só porque quando você monitora de fato, já vi casos de pessoas passarem 9, 10 horas por dia no aparelho telefônico, e quando foi questionado antes da gente fazer o monitoramento, não é no máximo umas 2 horas que eu fico. As pessoas se assustam quando a gente faz esse monitoramento. A segunda coisa seria se perguntar por quê. O que está acontecendo que eu estou ficando tanto tempo no celular? Eu não consigo me divertir fora do celular? Eu não consigo interagir fora do celular? O celular, ele me distrai de alguma dificuldade, de alguma emoção difícil, de algum tipo de estresse? Enfim, essas são apenas algumas possibilidades, existem várias. Então, se perguntar por que eu estou passando tanto tempo no celular. E descobrindo o motivo, procurar uma solução para isso, né? Essa solução pode ser simplesmente a autoobservação. Em alguns casos eu vou restringir o tempo que eu fico no celular. Em outros casos pode passar pelo desenvolvimento de habilidades. Se eu fico muito tempo no celular, por exemplo, para me distrair de estressores, do cansaço, ou da ansiedade ou da cobrança, pode ser necessário desenvolver habilidades para lidar com esses estressores, para lidar com esse cansaço, para lidar com essas cobranças e assim por diante, em relação a cada tipo de problema que pode ser.